Sejam bem-vindos ao podcast da Infinity. Esse é o podcast número 2. Vamos falar sobre experiência de usuário. Para quem é novo aqui no canal, meu nome é Norton Torga, sou o CTO da Infinity. Estamos aqui com o Alexandre Hostert, o cara que manja de host. Eu sempre tenho que fazer essa piada, tá? Clássico. Vamos ver quando tiver no episódio 35 já. Estamos com o nosso convidado Romário Verbran. Romário, profissional de experiência de usuário. Chique. E aí, Romário, como é que você tá? Boa noite, tudo ótimo. E aí, galera? Show de bola. É isso, acabou o podcast. Abraço, pessoal. É isso aí. Rola os créditos. Now the world, Now the world don't move to the E, pessoal, para quem ainda não segue a gente nas redes sociais, o arroba é GoInfinityNet, site goinfinity.net. Vocês também podem seguir o Romário nas redes sociais, tá? É Romário Verbran. A gente tá muito criativo com esses negócios de arroba, né? Tá muito criativo. Tá é só o nome da pessoa mesmo, né? É isso aí. Eu gostava, cara. Minha irmã namorou um cara uma vez que o e-mail dele era Herbert Richards. Eu achava genial. Essa história eu não sabia. E o nome dele nem era, tá ligado? Mas era um arroba genial, pô. Genial, cara, genial. Enfim, Legal, Romário, legal. chega de namorada, minha irmã. Fala sobre você, deixa o pessoal te conhecer melhor. Então, eu sou UX designer há alguns anos, acho que uns 4 anos. Minha memória não anda muito boa. Comecei no Grupo Soma, que é um grupo de moda aqui do Rio de Janeiro. Tem algumas marcas bastante famosas, como a Farm, Animalia. Minha mulher é Sim, sócia, mesmo. inclusive. E a sua irmã é super fã. Pois é, porque compra uns R$1.000 por mês. Nossa mesmo, hein? Pois é. Meu Deus. Depois eu entrei na Career Foundry, que é uma escola de UX da Alemanha. Eu sou tutor lá desde 2021, no final do ano, se não me engano. E, em primeira mão, hoje eu entrei para o board de conselho da Career Foundry. Então, além de tutor, agora eu estou ajudando a fazer a plataforma. Olha que incrível, Parabéns, cara. Muito legal. Muito Muito A gente obrigado. consegue ver isso no teu LinkedIn, né? Tá lá, botei hoje. Legal. E, Legal. além da atividade como tutor de UX, eu também trabalho na Whirlpool. E aí, quem não conhece a Whirlpool, ela é o grupo que é dona da Consul, da Brastemp, da KitchenAid e outras marcas de eletrodomésticos. O principal grupo desse tipo de mercado, né, de eletrodomésticos no mundo. O nosso do podcast aqui é justamente a gente falar sobre experiência de usuário. Então vamos começar logo aí com essa pergunta. Romário, fala pra gente o que é UX, experiência de usuário, ou do usuário. Então, UX, dá para se discutir algumas origens, mas eu diria que a principal começa como no campo da ergonomia. Então, quem não sabe que ergonomia é uma explicação simples, seria quando você tem uma cadeira, qual é a maneira mais confortável de se fazer essa cadeira. Então, Provavelmente não como eu tô sentado aqui, né? Com uma provavelmente cadeira não. todo corcunda, assim, pra quem tá vendo o vídeo aí. O nosso Não deve tá ser mais desse jeito, próximo né? dela. No caso de Eu passaria, né? Ó, cadeirinha No caso chique. de uma cadeira de computador, por exemplo, a cadeira ideal ela te daria apoio para o pescoço, dá para ver que o Norton tem. Ela tem o apoio para o braço, mas não é um apoio de braço comum. Ele está mais ou menos numa altura que seu braço sempre fica reto aqui, né? Então ele não fica assim, a sua mão não fica curvada. Enfim, toda essa ergonomia com o objetivo de fazer você passar o tempo que você precisar na cadeira sem ficar desconfortável, né? Depois disso, isso evoluiu para a parte de computadores, quando os computadores começaram a ficar mais popular, né? Quando a gente tinha aqueles computadores gigantes ainda, criaram o HCI, que é o Human Computer Interaction, que é basicamente como deixar, vamos dizer assim, interfaces mais fáceis, intuitivas de usar para as pessoas, né? E aí, nesse momento, a gente estava ali basicamente fazendo computadores para os mega especialistas, né? Aquele pessoal TI hardcore, como vocês. E, eventualmente, o HCI evoluiu até que chegou a Interactive Design, que é praticamente a mesma coisa que o UX Design hoje em dia, que é focado em tornar experiências melhores. E aí é praticamente qualquer tipo de experiência, mas, em geral, a gente está falando de aplicativos e sites. Então, qualquer marca grande que tem um site, provavelmente você vai ter um time de UX trabalhando para criar a melhor experiência possível para os usuários.
Então você tá querendo me dizer que quando eu tenho um botão de login num cantinho direito, alguém pensou no lugar para colocar aquele botão para facilitar a minha vida? Provavelmente. Que incrível! Mas nem sempre é o melhor lugar, né? Você pode, Pois é. depende do site e tal. Mas em geral tem algumas conversões de UX que você sempre vai ter. Em geral, o botão de login está naquele canto lá, porque é o lugar que está mais habituado. Mas sempre você vai ter um sistema ou outro que não vai ser o melhor lugar possível para estar ali, né, o botão. Legal, legal. Aqui na Infinity tinha um exemplo, lá atrás, quando a gente tinha o site inicial, o botão para você contratar o plano, ele era da cor do site, então era roxo. E aí a gente passou a usar o botão verde. E aí já deu diferença. Porque a gente já viu que Sim. o cliente parece que se sente mais confiável em clicar no botão verde, porque eu acho que a verde é mais positiva, né? Eu também pode ter isso, mas pode ser simplesmente a questão de acessibilidade, né? O botão da mesma cor, ele é mais logo, né? mais difícil de identificar, né? Então o UX tem a ver com acessibilidade também. Muito, muito. O UX tem uns 14 campos diferentes. Caraca! Você teria acessibilidade, você teria o UI, né, que é a questão visual, né, dos apps, sites. É isso que eu ia perguntar agora, se tem diferença, então, entre o UX e o UI, né? Porque o UI é a interface do usuário propriamente dita, né? E a UX seria a experiência que o usuário tem ao utilizar a interface. Qual que é a diferença desses dois caras aí? Em geral, todo mundo que é UI designer é UX designer, porque você não tem como fazer UI sem saber de UX, ou senão você vai acabar com uma plataforma muito bonita, mas insuportável de usar, é bem provável que aconteça. E se você ver muito em sites como Dribbble, Pinterest, você vai ver vários apps lindos que as pessoas fazem como treino, né? Mas se você saber um pouco de UX, você olhar para eles ali, você vê que todos eles são horrorosos de usar, não faria sentido no mundo real. Eles servem de inspiração para você ver e fazer o seu, mas você não poderia aplicar no mundo real. Para você ver lá e copiar errado. Então o UI fica muito essa parte gráfica, que e aí não é dar a entender que é menos importante, ele é tão importante quanto. E o UX está focado na experiência em si, né? O que você vai, vamos dizer, sentir o que você está fazendo ao longo da experiência, o que você pretende alcançar da maneira mais eficiente possível, com utilidade, né? Enfim, depende em qual parte de UX você está atuando, né? Pensando na experiência do usuário de quem está ouvindo esse podcast, acho importante a gente mencionar o que é o UI. É User Interface, correto? Isso. Ou seja, a interface do usuário. Então, o UI a gente poderia definir aí como sendo o aplicativo que você mexe num celular, qualquer tipo de interface que o usuário interage, não é isso? Literalmente qualquer tipo de interface, né? Entendi. Você poderia dizer até que a máquina que você mexe lá no shopping quando você está tirando o cartão de estacionamento tem uma UI. Não é um aplicativo, mas ela tem uma interface. Geralmente ruim, inclusive. Sim, terrível. Você sempre estaciona longe, tem que ficar se esticando assim. Aí o vidro te incomoda, você abaixa o vidro, aumenta o vidro enquanto tá se esticando para pegar aquele cartão maldito. Às vezes é difícil para te manter mais tempo no shopping, te comprar mais caro no estacionamento. Aonde que paga? O cara tá assim, o botão tá aqui, o botão some. Pum, vai sumindo. Talvez o UX designer projetou dessa forma, então. Exatamente. Se eu manter todo mundo 1 minuto a mais no shopping, porque minha interface é difícil, no final do ano está dinheiro. Tem uma galera aí que é muito fã dos chamados dark patterns, que são, vamos dizer, os padrões sombrios, que são tudo que você descobre as falhas de raciocínio das pessoas, né? Então, olha, interessante isso. Isso pode ser, vamos dizer, você tem 2 botões um do lado do outro, um é confirmar, um é cancelar, e o cara coloca o cancelar em verde, em verde e vermelho, e o aceitar em vermelho. E aí você clica instintivamente no vermelho, e você confirma que você vai continuar. Cara, sabe o que isso me lembrou, cara? Aquela notificação que vem do chip da operadora, que não é uma SMS, ela simplesmente brota na tua tela e normalmente é para você contratar por R$ 2,99 uma novela, alguma coisa do tipo. E aquele botão de OK, desgraçado, tá num lugar horrível. E se você não lê bem, você contrata. É muito terrível aquilo. Exatamente. Você vê isso em anúncio de internet quando você quer fechar o banner. Só que o X era um X mentiroso. Tem uma na internet que é assim. Quanto maior o botão de download, menos você tem que confiar, né? Exatamente. É improvável que alguém de UX esteja envolvido nisso. Geralmente são sites, né, feitos por um pessoal mal intencionado aí
num escritório na Rússia. Mas é possível que num cenário de empresa alguém faça isso mal intencionado. Mas Às vezes faz por ignorância, né? Porque. Ou eu já vi um caso mal intencionado. Por exemplo, quando você vai tentar deletar sua conta em algum site, eles colocam o botão de cancelar verde, só de sacanagem, entendeu? Que eu acho que pra você não deixar de ser cliente, né? Então pode ser que tenha alguns usos intencionais ali desses dark patterns. Muito provável. Pois é. E quando a gente vai, assim, analisar a questão de UX, né? Vamos supor, você comentou de site, comentamos de botão aqui, etc e tal. Quais são os principais itens, assim, que a gente costuma analisar? A gente não, porque eu não sou um profissional de UX. Mas quando eu digo assim, os profissionais de UX costumam analisar quando eles olham para o site e falam assim, meu Deus do céu, isso aqui tá horrível. O que geralmente é? Cara, o trabalho de UX, uma vez eu estava no LinkedIn, eu vi uma descrição muito simples de um cara que era CEO de alguma empresa, e aí ele tinha contratado um UX designer e ele estava igual criança quando descobre uma palavra nova, assim, abriu um mundo novo para ele. E aí, num ponto, ele resumiu que UX, quanto mais você sabe, mais óbvio fica. E é basicamente isso, porque você está vendo coisas que são muito de como as pessoas raciocinam, então você sabe o que induz a pessoa a clicar aqui ou ali, a palavra que induz a pessoa a tomar uma ação e tal. E quando você já trabalha um tempo com UX e você vê um site que tem problema, fica muito fácil você identificar o que está errado ali na maioria dos casos. Então, assim, eu já vi sites de todos os portes, desde empresa pequenininha até as maiores empresas, e nunca vi nenhum site que não tivesse muitos erros de UX. Então tá tudo ruim. Tá tudo ruim. Todo mundo errando. Não são muitos erros graves, mas tem muitos erros. E aí também depende muito do que você considera um erro grave, né? Eu sou muito adepto que os pequenos erros às vezes se acumulam e viram um problema grande. Então você tem um site nota 10, aí você tem um probleminha que diminui 0.1, aí outro mais em 0.1, quando você vai ver, você está com um site nota 7. Um monte de errinho que você vai encontrando. Mas qual que são os itens, então, que você costuma analisar? Só pra gente ter uma ideia, assim. Então, o problema da questão é que UX está em qualquer coisa, né? Então, pode ser um site, pode ser um app, pode ser, sei lá, o jeito que um ambiente é organizado. É difícil dizer uma coisa específica que você analisa, mas existem ferramentas que ajudam você a analisar a situação. Então, a gente tem, por exemplo, as heurísticas de Nielsen, e Nielsen é um grande nome aí de UX. Ele te dá ali, vamos dizer, 10 princípios que todo sistema deveria obedecer para você ter uma boa experiência. Então, ele vai ter, por exemplo, que o seu sistema, nesse caso digital, ele teria que ser compatível com um sistema físico. E aí geralmente o pessoal aplica isso a palavras. Quando você vai num lugar e você tem uma placa, ela te dá uma informação clara e objetiva do que fazer. E na internet isso nem sempre acontece. Quando você tem uma mensagem de erro, principalmente nos programas antigos, você pega um error, for, critical, blá, 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 que ninguém sabe o que aquilo significa. Entendi. Então, comunicar a mensagem, né? Acho que a falha na comunicação da mensagem, então, seria o principal ponto. Esse é uma das coisas. Geralmente eu expando isso além disso, de realmente fazer a experiência online ser similar à física. E aí tem um exemplo que eu sempre retorno a ele, porque ele foi bastante surpreendente na época, e eu deixo de pergunta para vocês. Quando eu trabalhava nessa marca de roupas, a gente tinha roupas de todos os gêneros e todo tipo de roupa, né? Camisa, short, tênis, etc. E a gente queria saber como reorganizar essas informações no site para ser a maneira mais fácil de encontrar elas lá quando você estiver querendo fazer uma compra. E vamos supor que você quer comprar uma meia. E você tem as seguintes categorias. Você tem camisas, você tem calças, você tem acessórios, tem relógios, calçados, enfim, alguma outra que não me vem à cabeça agora. Onde você acha que você vai encontrar meia? Talvez em calçados. Por contexto, eu pensaria no calçado como sugestão até. Se eu estou buscando um sapato, eu vejo uma meia junto naquele contexto. Mas pela tua cara... Era exatamente isso que a gente pensava. Pela tua cara não é isso.
tendo entrevista com usuários, e essa é uma ferramenta comum de UX, a gente sempre conversa com as pessoas, né, em vez de só supor como deveria ser. A gente fez um teste e a gente pediu para a pessoa procurar a meia nesse site que a gente fez. E quase ninguém em calçado nunca. O que para mim foi uma coisa muito absurda, porque, obviamente, você precisa de uma meia para usar um calçado. Não faz sentido ser separado. Mas eu fui perguntar às pessoas, né, por que você procurou, sei lá, em moda íntima? Muitas pessoas procuraram isso em moda íntima. Porque não faz sentido, assim. Eu acho que cueca e meia não é a melhor combinação que você quer ter. Aí a pessoa explicou para mim, olha, é porque quando eu vou na loja, tipo, sei lá, na Renner, a meia está sempre próxima das roupas íntimas. Isso sempre agora acontece. fez Eu fui sentido. em lojas recentemente verificar isso e estava lá. Eu procurava, estava cueca samba canção, uma cueca comum e do lado vários tipos de meias, assim. Isso Então, faz sentido com o que ele falou sobre trazer o mais próximo para a realidade, para o físico, para a loja física, então. exato. E isso você se dá de várias maneiras. Quando você está entrando no app, o app tem um onboarding, por exemplo. É melhor do que você estar lá pedindo diretamente qual é o seu e-mail, qual é o seu número de telefone, qual é a sua idade, blá, blá, blá. E vamos supor que isso é um app de fitness. Ele te pergunta um monte de coisa antes de você poder usar o app. Mas se você estivesse indo numa academia, você não passaria por isso tudo antes de entrar na academia. A pessoa ia entrar, olha aqui, nos equipamentos, nossa instalação e tal. E o web poderia fazer a mesma coisa, né? Então, entra aqui, experimenta o produto, sei lá, uma vez, 2 vezes. E ao longo dos dias você vai... Um dia você me dá seu e-mail, outro dia você me dá seu nome, etc. E ao longo do tempo você provavelmente vai ter muito mais inscritos do que você teria antes, porque você tornou esse processo mais natural para a pessoa, né? E você provou o valor antes de pedir alguma coisa em troca, né? Acho que você vê isso muito em fintech, cara. Por exemplo, lá atrás, eu lembro de eu utilizando o Warren, que era uma plataforma de investimento, e quando você investia por banco, você tinha que chegar no banco e falar assim, tem um dinheiro guardado, quero investir. Aí o banco te fazia 1 milhão de perguntas, fazia score de não sei o que da vida e tal. O Warren, quando eles lançaram na época, era um chatbot, né? Ele falava assim, oi, eu sou o Warren, não sei o que e tal, blá, blá, perguntava o seu nome, aí você conversava com ele e falava assim, por que você quer, onde você quer investir? Você quer recuperar agora? Aí o cara falou assim, vou recuperar agora porque vou recuperar em um pouco prazo, porque eu tô querendo comprar uma coisa grande e tal, ou eu vou usar para aposentadoria. E aí ele ia conversando contigo, sem ser aquele negócio, como é que eu vou dizer, sei lá, parece que você tá um questionamento da FBI, um sabe? Questionário. Parece que você tá sendo interrogado, entendeu? Não era isso, ele conversava mais natural contigo, te explicava o porquê das coisas, você sentia que estava conversando com uma pessoa que entendia, entendeu? Acho que você vê muito isso também, né? No ramo aí dessas novas tecnologias financeiras e tal. Esse é bem um exemplo mesmo do tipo de coisa que a gente analisa, né? Então, você vê que tudo isso você vai deixando a experiência mais natural e tal, e você deixa ela mais acessível também, né? Assim, se você coloca um questionário e você começa a falar, sei lá, eu esqueço os nomes às vezes, CPI, sei lá, aquela monte de sigla de investimento, quando você poderia dizer simplesmente investir em imóveis. Verdade. Você corta um caminho enorme, a pessoa fala assim, eu quero investir em imóveis, eu não sei o que é título de renda privada, pública, mas eu sei que é um imóvel, eu sei que geralmente é seguro, então vou investir. Você pensa, é bom, né? Meu avô comprou um terreno e ficou rico. Assim você pensa, né? Quero imóveis. Faz sentido mesmo. Uma coisa que você falou antes, você disse sobre ferramentas, né? Que uma ferramenta que você utiliza, às vezes, você falou de um software, acredito eu, não entendi bem. Não, falei da heurística de Nielsen, mas são regras. Isso, e daí você falou sobre conversa, né? Então, essa parte de conversar, esse teste que vocês fizeram ali enquanto estava na empresa de vestuário, isso é uma coisa bem comum, então? É algo específico do UX? Então, UX, sem falar com usuários, é adivinhação. Genial! Isso tem que virar um short no Instagram, viu? É impossível você fazer... você pode não falar com o usuário às vezes... se você for fazer, como a gente diz, by the book, né, você fazer tudo regradinho, você sempre vai fazer entrevista com o usuário e tal, mas a gente sabe que no dia a dia isso não funciona, né? Você vai ter várias coisas que te impedem, vai ter um stakeholder que quer alguma coisa com pressa, vai ter um problema com o jurídico da empresa que não quer que você fale com as pessoas agora, enfim. Mas a observação sempre tem que existir. A observação pode ser no Google Analytics, a observação pode ser ir na loja, olhar o que as pessoas estão fazendo. E às vezes, no último caso, pode ser você mesmo simulando a experiência, que é o caso da heurística de Nielsen, né?
Então você tem aquele conjunto de 10 regras lá de como deveria ser, e você vê se aquelas regras estão sendo cumpridas. Então, é o caso que eu falei, de ser compatível com o mundo real. Outra regra é se você tem a visibilidade do sistema, então você sempre sabe onde você está no site. E um exemplo disso são aquelas breadcrumbs que tem em todo e-commerce, né? E outros sites também, né? Então, vai estar lá home, no caso de roupa, né? Home, masculino, camisa, e você sabe que você vê esse caminho todo até chegar ali, e você consegue voltar para uma parte anterior com facilidade, né? E essa ferramenta tem um nome muito bom, né? Breadcrumbs, que no português seria migalhas de pão, né? Então lembra lá do João e Maria e tal. Pra lembrar onde você tava. Eu acho genial esse nome. E é mesmo, né? É bem próximo do real. Ela tem outros usos além desse, né? Esse geralmente o uso mais dado é você saber onde você estava antes, né? Como se você não soubesse, mas enfim. Não, mas depende, vai que eu tô procurando meia na seção de calçado. Tô perdido já. Mas vamos supor que você está no Google e você foi lá e procurou camisa masculina. E apareceu o site da marca tal, você entrou e você não gostou daquela camisa. E agora você não sabe o que fazer, porque não era aquilo que você queria, seu primeiro instinto vou voltar para o Google e procurar outro link. Mas se você tem a breadcrumb ali, um item camisa, você tem um incentivo a clicar em camisa e ver outras camisas dentro do site. Tem razão. E aí você vê que você tem uma possibilidade de conversão muito maior do que se você não tivesse antes. Porque se você não tivesse a breadcrumb, o cara ia ter que entrar no menu, abrir masculino, abrir camisa, e aí ele fazia toda a navegação dele. Ou então ele teria que abrir a busca e digitar camisa masculina. E é todo esse trabalho que você poupou num clique só. Sim. Sim, legal. A gente usa uma ferramenta aqui, cara, na Infinity. Eu acabei de lembrar. Aquele Hotjar. Pra memorizar, ele memoriza algumas sessões, né? Tipo, você entra no site, aí a cada, 100 visitantes, ele grava o que a pessoa fez. Mas anonimamente, claro. Você não consegue ver quem é a pessoa. E aí você sabe onde que ela tá navegando, onde que ela tá clicando, e aí te ajuda a te criar meio que um mapa de calor, né? Então, o Hotjar é bastante usado também por time de UX design. E tem hoje em dia lojas físicas que fazem um esquema parecido, que eles usam as câmeras de segurança, né? Para poder mapear onde mais a pessoa vai andando na loja. Sim. Isso é muito legal. Eu admito que eu não conheço muito bem esses sistemas, mas existe várias coisas do tipo, né? E quando a gente está fazendo um teste físico, às vezes você usa aqueles eye trackers, né? É tipo um óculos que você consegue ver o movimento dos olhos da pessoa. Você sabe onde ela está olhando primeiro, o que chama mais atenção e tal. Interessante, então. Agora eu vou Mas ficar é muito atento às caro, câmeras. Eu nunca consegui usar. Quando eu entrar numa loja, eu vou ficar atento às câmeras e aí eu vou pensar, onde que eu iria? Eu não vou, só para enganar o algoritmo. Vou ficar zanzando na loja. A câmera não faz sem isso. padrão. Não é que o que eu falei do tracker é um óculos que você coloca, não é a câmera que faz isso. Seria muito bizarro. Certo. Tipo, será acompanhando que não é a pessoa, né? Olha, chinês, celular, hein? A gente fala de ferramenta de UX e aí, obviamente, a gente tem softwares que a gente usa, como o caso do Hotjar. Eu não gosto nunca de citar ferramenta porque UX não se faz com ferramenta nunca. Como eu falei, o UX é sempre tem interação com o usuário, é adivinhação. Então, você pode usar um keylogger. Então, o que sempre importa mais é você ter algum contato com o usuário, e aí pode ser na forma de conversa, observação, etc. A ferramenta sempre é o de menos. A maior ferramenta do UX design sempre é o cérebro. Sempre é saber como as coisas deveriam funcionar. Eu tenho uma dúvida. Quando você faz uma pesquisa de opinião, né? Aqueles grupos de pesquisa, né? Como é que chama? Quando você chama um monte de pessoas numa salinha e... Focus group. Focus groups, isso. Quando você chega pra ele e fala o seguinte, você vai me dar opinião sobre alguma coisa, mas em troca eu vou te dar um cupom. Você não é uma motivação corrupta? Porque a pessoa vai pensar diferente que ela tá recebendo um incentivo, será? Existem maneiras de contornar isso. Alguns testes a gente só diz que tem um cupom no final, por exemplo. Então, primeiro você convence a pessoa a participar, e dependendo do caso não é muito fácil, ou seja, não é muito difícil você convencer a pessoa a participar, né? Você imagina a Apple, por exemplo, se ela manda um e-mail, eu gostaria de pessoas para testar o novo iPhone, vai aparecer milhares. E elas vão pagar ainda para testar para você. Então... Eu tenho um colega meu que ele é cozinheiro, e aí sempre que ele faz alguma receita nova, eu tô lá para testar imediatamente. Eu não preciso te pagar nada. Exatamente. O caso do Focus Group, ele é um pouco mais complicado. Muita gente não gosta, porque diz que você acaba ficando enviesado, né? Porque uma pessoa fala e outras pessoas tendem a seguir, né? É o instinto de manada, né? Então, o fulano gosta, eu não gosto de tal coisa, o outro pensa, acho que eu também não gosto.
E você Aí você pode você vai acabar ter que com um fazer monte de resultados falsos. um grupo de foco focado somente nas pessoas que influenciam a manada, entendeu? Tipo assim, para ver se tá influenciando ou não. Então você faz um estudo dentro de um estudo. É um paradoxo isso aí. Só que o mais convencional é você fazer entrevista mesmo. Então você chama uma pessoa e você conversa com essa uma pessoa quanto tempo é necessário. E o motivo pelo qual, um motivo pelos quais a recompensa não vai corromper a pessoa, dependendo de como o teste for feito, é que você nunca pergunta o que a pessoa quer. Você nunca, isso é um erro que o pessoal de marketing também comete, muita gente de UX comete. Você não chega e pergunta, se eu fizer tal coisa, você compraria? Provavelmente a pessoa vai dizer que compraria mesmo se ela não fosse comprar. E aí, existem vários motivos, né? A pessoa pode estar querendo te agradar no momento. A pessoa pode estar se enganando, achando que ela compraria, na verdade ela não vai comprar. Isso é extremamente comum, as pessoas inventarem justificativas para as coisas. E existe um caso de UX muito clássico que você tem... você chama a pessoa para uma sala e você mostra caixas de som para ela. E imagina que tem uma caixa de som bonita, cheia de efeitos e tal, colorida. E do lado RGB tem deixa uma caixa... 10% mais bonito. Exatamente. E você tem uma caixa preta. E aí, quando eu perguntava para as pessoas, qual dessas caixas você gostaria de levar aí para você, de graça, se você pudesse levar? E, tipo, 90% das pessoas escolheu ela toda colorida. E aí o entrevistador, tá bom, obrigado. Ele agradece, a pessoa assina os papéis, que acabou o teste e tal. Ele volta, não, você pode escolher a caixa para você levar. E todo mundo leva preta em seguida, embora a gente fale que ia levar colorida. Ué? E aí você tem inúmeros motivos para isso, né? Ela pode ter achado que você queria vender a caixa colorida, ela disse que ia querer colorida. Ela pode pensar, poxa, essa caixa colorida é super legal, mas pensando na minha casa, isso vai ficar bizarro na minha sala. Então eu teria que levar a preta. Então você tem 1000 motivos É o que poderia fazer a arrependimento de pessoa último mentir. minuto. Exatamente. E você nunca pergunta o que você quer, porque geralmente as pessoas não sabem o que ela querem. É aquela clássica frase do Ford, se eu perguntasse o que as pessoas queriam, eu ia me dizer cavalos mais rápidos, não carros, né? Ah, é verdade, verdade. Tem outra frase boa dele, que também tem a ver com o UX, que é, você pode ter o carro da cor que você quiser, desde que ele seja preto. Exatamente. Adoro essa frase. Ele quer dizer Esse que é você o- pode customizar depois, né? Mas eu vou te entregar ele preto. Então, você que sabe. E esse é um problema de você ter, por exemplo, se você não tem um time que não tem acompanhamento com o usuário, você sempre vai ter um stakeholder aí que vai querer decidir o que o produto tem que ser, né? Então, no caso, seria o Ford entregando produtos pretos, quando, obviamente, nem todo mundo quer ter um carro preto. É, não, verdade. E até porque ele tava focando mais no custo de produção, né? Na época fazia sentido isso. Hoje em dia eu acho que não. Tem até, na verdade, tem meio que nada a ver com o nosso podcast, mas tem a ver, sim. Eu vi um vídeo um tempo atrás que falava o seguinte: dependendo da época que a gente tá vivendo, né? Por exemplo, pega a década de 60, 70, os carros eram todos coloridos, né? Super comum. Você pega as imagens do Rio de Janeiro da década de 60, é lindo, né? Cheio de fusquinhas, não sei o quê, tudo colorido. Agora você pega a década de 80, 90, os carros começaram a ficar pratas. Aí depois voltou no início de 2000, os carros ficaram coloridos. Aí agora os carros voltaram a ficar prata e preto. Aí tem a ver com o humor das pessoas, influencia na hora delas comprarem um carro. Então quando você pega gerações que viviam lá naquela época lá de... Pega o Woodstock da vida, os hippies, não sei o quê, as Kombi tudo colorida, não sei o que e tal. E aí depois você pega, esse pessoal vai envelhecendo e os carros que eles compram já mudam tonalidade e tal. Então é super interessante esse estudo, né? Chamado de Zeitgeist, né? O espírito do tempo, sempre tem alguma coisa. E às vezes também é tendência, né? Então, tipo, UX tem muita tendência às vezes. O Norton, que trabalha com site há muito tempo, deve lembrar que existia uma época que todo mundo tinha degradê e de repente parou de ter. A gente ainda degradê tem, pura. que a gente é old school. Mas enfim. Nos logotipos, né, que você fala. Não só o logotipo, mas o site. Você entrava naquele site todo colorido e tal. E Flogão. Era verde o fundo. era muito daquela época de você tava... Sei lá, era feature nova, né? Tipo, tem possibilidade nova. Agora na internet você pode ter colorido As e tal. Todo mundo capinhas queria de ter celular. colorido. Você lembra? As capinhas de celular da década de 2000? Era do Piu Piu, toda colorida. Um chaveiro que pesava mais que o próprio celular. Aqueles dadinhos gigantes. Exato. Eventualmente a gente descobriu que esses sites eram péssimos de usar, então todo mundo matou os degradês do dia para noite. E eventualmente a gente descobriu que poderia usar degradê desde que você usasse com decência, como é o caso desse copo que o... Cara, esqueci a palavra. A caneca que o Alex está usando. Você tem um degradê, mas ele faz algum sentido, né? Ele não é um monte de cor espalhada para tudo que é lado.
E as pessoas até gostam, em vez de ficarem confusas. Né? Canequinha da Infinity. A gente tem várias canecas diferentes. No podcast anterior, a gente já mostrou uma caneca diferente que essa daí, ó. O próximo podcast vai ter que fazer outra arte. Mas se vira. Legal. Aqui na Infinity a gente começou a fazer uma pesquisa porque a gente teve um pequeno problema aí de número de cancelamentos, sabe? A gente teve um número de cancelamento acima do normal. A gente acompanha todas as métricas da empresa para poder... Né? Não vai ficar o tempo todo em cima do cliente, a gente tem que, pelo menos, monitorar o fluxo de entrada e saída. E aí a gente começou a fazer um formulário de pesquisa, né? Para poder saber o que o cliente mais reclamava e o cliente mais gostava e tal. E é impressionante como é que a gente para perceber que o cliente tem uma visão muito diferente da gente mesmo que desenvolve o produto. Porque às vezes ele dá valor numa coisa que você para e pensa, pô, mas esse negócio é tão básico, a gente nem foca tanto, mas ele ama aquilo que a gente faz, é uma coisa tão boba que a gente nem para pensar, né? Às vezes o que realmente está fazendo você vender o seu produto não é aquilo que você acha que é, né? Na Infinity, eu acho que quando o Romário chegou a trabalhar com a gente lá atrás, a gente tinha... O site nosso era muito técnico, né, Romário? Falava um monte de coisa super técnica, o cliente estava nem aí para essas coisas técnicas. Ele queria saber sobre suporte, por exemplo. Né? E aí a gente começou a focar mais nessa ideia do que realmente o cliente gostava e começamos a pegar mais. Aí agora a gente voltou a fazer novamente para entender o porquê dessa onda de cancelamentos, entendeu? Se não é alguma coisa que a gente está errando. Então. Graças a Deus o resultado não foi negativo, não foi erro nosso, é coisa de economia brasileira mesmo. Pode continuar. Esse exemplo especificamente é bem aquilo que eu falei da compatibilidade entre o mundo real e o digital, né? Então, você tinha um site extremamente técnico, sendo que se você tivesse um vendedor na rua, ele não estaria fazendo discurso extremamente técnico, né? Exatamente. Ele não iria falar que tem N-Jinx, sei lá o que e tal. Assim, o que é isso? Eu quero saber se o meu site não vai cair. Então, Romário, na sua opinião, quais são os erros mais comuns assim, de experiência de usuário que você já identificou? Então, é difícil falar de erros específicos porque são produtos muito diferentes que você pode ter UX, né? Então, você tem UX desde um serviço financeiro até um e-commerce até assinatura de uma academia, por exemplo. O que eu diria que seria mais interessante para quem está começando um e-commerce, por exemplo, que é muito o caso da Infinity, é que plataformas costumam ter erros comuns, que elas são plataformas padrões, né? E as pessoas não costumam resolvê-los, né? Então, eu poderia citar, por exemplo, o WordPress. O WordPress ele tem inúmeras falhas no processo de compra a partir do momento que você sai da página do produto. Você falou do e-commerce. E-commerce. WooCommerce, isso, o plugin. WooCommerce, isso. No WooCommerce, por exemplo, você tem dificuldades de calcular frete, você não tem a visibilidade de modalidade de frete, por exemplo. Inclusive, eu teria um case desse para citar. Naquela mesma empresa que eu falei do menu, a gente tinha uma experiência de a pessoa querer comprar um produto que está em qualquer lugar do Brasil. Vamos dizer que você está aqui, você está em Minas, e você vai lá no site comprar esse produto, que é um marketplace, só que esse produto ele não está em Minas. Ele pode estar, por exemplo, em São Paulo. E aí, obviamente, se ele estivesse em Minas, a entrega dele seria mais barata. E você não tem essa visibilidade, você não teria essa visibilidade no WordPress, por exemplo. Não por padrão. Talvez se você quiser chamar um time de desenvolvimento, fazer isso e tal, ele vai resolver isso. E a gente também tinha esse problema numa outra plataforma, que eu prefiro não citar, sei lá, que vai causar problema. É uma mega plataforma de e-commerce que está na bolsa internacional e tudo mais, enfim. E lá, a pessoa entrava para fazer compra e ela era agraciada com frete de R$200. Porque o produto vinha de outra cidade. Já atualizou o preço da gasolina lá? Naquela época ainda. Imagina hoje, seria 400. Exatamente. Pois é, Jesus. E aí o que acontece? Essa plataforma, ela agrupa todos os fretes em um só. Então, imagina que a pessoa comprou uma camisa, ela disse que ia comprar um calçado, ela ia comprar um chapéu, a outra que eu li tudo junto, e ela foi pro carrinho, calcular o frete. Quando ela calcula, aquilo dá R$200. A pessoa olha para aquilo, a primeira coisa que passa pela cabeça é essa marca quer me roubar. Eles querem lucrar em cima do frete. Sendo que a gente não tinha absolutamente nada a ver com esse frete. A gente vende produto, a gente não faz entrega. Então, isso é a responsabilidade da entregadora. Uma coisa que a gente pode resolver esse problema é dar a visibilidade
do que causa esses R$ 200 de entrega. Então, o que a gente fez foi justamente isso. A gente foi lá nessa plataforma e a gente mostrou o seguinte. Você tem três produtos, e esses 3 produtos eles não saem do mesmo lugar. A gente não precisa nem dizer de onde eles saíram. A gente só explica assim, esses produtos saem de lojas diferentes e por isso tem frete diferente. Em vez de você mostrar todos esses valores agrupados, você vai lá e mostra, olha, esse produto, o frete dele é R$ 50, esse frete aqui é R$ 40, e esse aqui é R$ 100. Nesse momento, a pessoa tem a possibilidade de olhar para aquilo e simplesmente remover o produto que está R$ 100. Uhum. E aí aquele frete que era 200 cai para, sei lá, 80. Enfim, a gente tinha vários exemplos desses de pessoas que enchiam o carrinho delas, pessoas que compravam muito, tipo 10 produtos, ia dar um pedido caríssimo. Ela viu com aquele frete gigantesco e imediatamente ela fecha tudo e fala, não vou comprar. Vou em Você outro perde site tudo. e você perde tudo. Então a gente simplesmente fez essa mudança. E aí existe aquelas discussões todas internas. Não, se a gente mudar isso, vai ter pessoa que vai comprar menos, porque ela vai querer economizar no frete, aí ela vai abandonar. Então é melhor que a gente não dê visibilidade. Mas a gente chegou à conclusão, não. A gente precisa confiar que a maioria das pessoas não estão felizes de ver um frete de R$ 200. E a gente Com mudou certeza, isso. né? A gente mudou isso. Então eu fui lá e mostrei cada pacote tal valor. E agora você faz sua escolha. E esse é um problema dessa plataforma, é que todos os sites que usam essa plataforma têm. E eu não vou citar nome de site, mas você pode imaginar as maiores marcas de moda de departamento aí que tem em qualquer shopping usa essa plataforma e esse erro ele sempre ocorre. Então a gente fez essa mudança, a gente levou 4 dias para fazer a mudança, 3 ou 4 dias, e a gente começou a rodar o teste AB para ver como isso ia mudar no fim de um mês, e a mudança foi de R$ 70 mil em vendas por causa dessa mudança. Você comentou de teste AB. O que seria o teste AB aí? O teste AB que a gente fez é o seguinte, a gente deixou a versão A é o site original, a plataforma como ela veio, a versão B é como a gente gostaria que ela fosse. A gente faz o teste AB para saber qual vai ser melhor. E qual que foi a Então, diferença que vocês viram? Quando a gente fez isso, a gente tem lá o A e o B, o que a gente vê? O A, o original, mais pessoas abandonam o carrinho. Menos pessoas geram conversão. Menos pessoas retornam no site. E no B, tudo ao contrário. E aí, quando você vai ver o B, você tem uma diferença de R$ 70 mil de venda numa mudança que a gente fez em 4 dias. 70 mil num dia ou 70 mil num mês? Não, ao longo de um mês. Ao longo de um mês, entendi. Mas mesmo assim, É claro que muito dependendo dinheiro. do tamanho da marca, você poderia ter num dia só. Dependendo do tamanho da marca. Quanto maior você vai ficando, mais venda você faz, mais caro vão ficando os erros, né? Exatamente. E se você ver isso no volume, a gente está falando, tipo, sei lá, 3% a mais de conversão. Que é um número ínfimo. Se você falar isso com uma pessoa que tem um e-commerce novo, pô, vou aumentar sua conversão em 3%. Tá? Ajuda, né? Mas no 3% de R$ 1.000 não é 3% de 100 mil. Pois é. Mas se você for levar em consideração que você está fazendo várias mudanças que vão melhorando seu site em 2%, 3%, quando você vai ver, você está com um nível de site completamente diferente do que quando você começou. Então, quando a gente fala em erro comum de UX, é difícil dizer o que são erros comuns, mas é garantido que a maioria dos sites que existem tem inúmeros problemas de UX, e se você usa uma plataforma fechada, como o WooCommerce, como o OpenCart, o Magento, é 100% de garantido que você está com problemas graves de UX. Uma plataforma aberta, você diz. A plataforma aberta nesse caso. Até porque é uma solução genérica, né? Exatamente. Eu acho que eles são mais focados em realmente te entregar um e-commerce que funciona, que vai vender muito, mas não vai depender de você, né? Outro problema do WooCommerce, por exemplo, no checkout, né, depois que você passou do carrinho, você tem aquele formulário de seus dados pessoais, seu cartão de crédito e tal, e geralmente ele é um formulário enorme e com pouca usabilidade, assim. Ele tem erros que você não consegue identificar bem, mensagem de erro que não é clara e tal. Isso é 100% de certeza que isso piora a conversão do site. Porque imagina que é muito diferente você entrar numa página de checkout que você tem 20 campos para preencher em vez de 4. Assim, é muito mais cansativo você preencher 20 campos. Aí você pode argumentar, poxa, mas eu preciso desses 20 campos, porque eu preciso saber o nome da pessoa, eu realmente preciso saber o número de telefone, eu preciso saber o endereço, eu preciso saber o cartão de crédito. Você precisa, mas você não precisa saber tudo de uma vez só. Tem razão. Então você poderia simplesmente dividir o checkout
Então, primeiro eu vou perguntar à pessoa o telefone dela, vou perguntar qual e-mail. Você poderia começar perguntando o e-mail, por exemplo. Porque se a pessoa desistir depois, você já tem um e-mail, você consegue mandar um e-mail marketing para a pessoa chamando ela de volta. Uhum. Mas se você pede isso tudo de uma vez só, ela não vai preencher nenhum e-mail, porque ela vai olhar para aqui e falar, não, cara, eu não vou comprar aqui, sei lá, ou tipo, eu vou comprar quando eu tiver com mais tempo. E às vezes esse tempo nunca chega. Quando é que você vê nas plataformas grandes, Mercado Livre da vida, ele fala assim, o seu perfil está 75% concluído. Já é o suficiente para ele não precisa saber tudo. Né? E aí Exatamente. você tem até incentivos a concluir o seu cadastro. Então. Isso é o outro, até eu não lembro o nome específico, mas existe um site que qualquer pode procurar chamado Laws of UX, seria a lei de UX. Inclusive, eu acho que ele tem um livro. E existe esse princípio lá, inclusive. As pessoas têm tendência a lembrar de tarefas incompletas em relação ao que ela já completou, enfim. Né? Então, imagina que você está lá no seu perfil do LinkedIn, que faz isso, por exemplo, ele diz que 80% do seu perfil está completo. Uhum. E fica na sua cabeça que falta 20% para você preencher. Sim, aquele incomoda, né? E para piorar, ele te diz o seguinte, além de faltar 20% para preencher, se você preencher, você vai arranjar emprego mais fácil. Ah, verdade. E em site a gente vê aquela barra de progresso. Eu gosto quando tem barra de progresso, porque eu já sei aonde que eu tô. É igual quando, sei lá, vou ler um artigo. E aí ele me mostra exatamente o quanto que falta para eu terminar de ler. Fico mais tranquilo. Porque às vezes você tá lendo, o artigo tá até legal. Mas na hora que você olha pra barra de rolagem, tá tão lá embaixo que você fala, putz, tem mais 10 mil páginas para eu ler. Sim. Existe também uma coisa chamada ilusão de progresso. A ilusão de progresso é o seguinte. Você trabalha de 8 às 5, aí você faz R$1.000 por mês e gasta 1.500. Essa é a ilusão de progresso. A ilusão de 25% progresso de gasolina. Outra ilusão de progresso comum é o cara que sai do país, ele arranja 3 empregos, ele fala que ele ganha bem nos Estados Unidos, sendo que no Brasil ele só queria trabalhar num lugar só. Então, eu acho que se você trabalhar 3 lugares no Brasil, você também vai ganhar bem. Verdade. Vou citar outra, uma ilusão de progresso, por exemplo. Imagina que você vende... Vou citar o Starbucks. Eu não sei se o Starbucks faz isso especificamente. Vamos supor o Starbucks, que ele tem um sistema de fidelidade. E esse sistema de fidelidade, vamos dizer que a cada 10 cafés que você comprar, eu vou te dar um de graça depois. Então, você dá para essa pessoa esse cartão, ela vê 10 boxes que ela tem que preencher até ganhar o café dela. A primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é, eu preciso vir aqui 10 vezes para conseguir meu café. Talvez ela vá até pegar esse cartão e jogar fora em seguida, porque, assim, poxa, 10 vezes, eu vou perder esse cartão até lá, eu vou perder logo ele. Até lá eu vou esquecer. Outra maneira que você poderia fazer isso é o seguinte, em vez de você pedir 10, você pede 12, mas você já manda 2 boxes marcados nesse cartão. Então a pessoa tem a ilusão que ela já passou por 2 boxes ali, e ela vê, nossa, agora só falta mais 10. Não é faltam 10, faltam mais 10. Eu já fiz 2. Meio caminho aqui já está andado. Não é meio caminho, é só uma ilusão de progresso. O meio caminho está andado. E você ainda sai como bonitinho, né? Porque o Starbucks fala assim, eu te dei 2 cafés, você tomou um só. Olha que legal que eu tô esperando com você, né? Nesse caso, ele poderia dizer até 3, porque, tipo, eu te dei 2, você vai comprar agora, vai para 3. Sendo que se você não tivesse card, você iria só para 1. Então, você está com uma ilusão de progresso absolutamente ilusória, como o nome diz. Você vai comprar 10 cafés do mesmo jeito, só que toda vez que esse teste é feito em qualquer negócio, as pessoas convertem mais quando você tem essa ilusão de progresso com um número falso. E é uma ilusão do... tudo na minha loja tá metade do dobro. Exatamente, Black Fraud. Existe outro lance disso, existe pesquisa de marketing que vai dizer, por exemplo, que é melhor você ter muitos descontos na loja que são baixos do que ter descontos altos, poucos descontos altos. Então, assim, é melhor você ter tudo a 10% off do que você ter alguns produtos a 40% off. Porque dá a sensação de que você está querendo descartar aqueles produtos, é isso? Não, o que acontece é que ele te dá a sensação que você está num ambiente que os preços são baratos. Entendeu? Porque você está vendo desconto em tudo que é lugar. Você não está vendo só um desconto no setor 1 ou setor 2. Você está vendo desconto em tudo que é lugar. E aí, dica para o começa ouvinte, a então. Suba os preços da sua loja tudo 10% e aí coloca na loja inteira 10% off.
Não, mas Existe lugar essa, para isso, com certeza. mas isso que ele falou é interessante mesmo, porque eu quando vou no supermercado fazer compras ali, eu sempre procuro a etiqueta laranja, que é a etiqueta da promoção. Sempre procuro. Uhum. Então, se tiver 3, 4 produtos diferentes, normalmente eu inconscientemente vou preferir o produto da etiqueta laranja, que dá Sim, essa sensação. Quanto mais eu vejo, mais eu quero pegar esses produtos de etiqueta laranja, mesmo que eu não quisesse aquele produto. no caso do mercado especificamente, e eu vou ter que entrar em outro assunto, existe uma coisa chamada modelo mental. As pessoas têm modelos na cabeça delas de como as coisas deveriam funcionar. Assim. Então, vou citar um exemplo aleatório. Você tem um mouse e todo mundo tem um modelo mental de como o mouse funciona. Você tem um clique direito, um clique esquerdo, o direito é opções, o esquerdo é acesso e tudo mais. Só que as pessoas também têm modelos mentais de como o mundo funciona em geral. Algumas E não. Só as pessoas não sem vou nem noção. exemplificar. E as pessoas têm um modelo mental do que são preços, por exemplo, de bens de consumo no mercado. Então, o Alexandre falou, por exemplo, o preço de, vamos dizer, o preço de arroz. Você tem na sua cabeça uma noção do que é o preço do arroz? Eu não tenho, enfim, mas chuta aí para mim, Alexandre, um preço de qualquer produto, pode ser arroz, qualquer outro. Ah, sei lá, um pacote de arroz aí, R$7, Sei. Sei R$10. lá. Então, vamos Ah, supor, R$7. Peraí que eu vou ir comprar agora. então É vamos com 25 10 reais o reais. pacote de arroz, 5 quilos, filho. Pois é, pra Vamos, ver, faz tempo que eu não vou buscar um pacote de arroz. Ó. supondo que fossem 10 reais. A maioria das pessoas sabe que um pacote de arroz custa 10 reais. E aí a gente vamos supor um ambiente de mercado que você tem aquele mercado que vende tudo. É aquele mercado que vende desde o arroz até a televisão, a geladeira, enfim, etc. Etc, etc. E você quer, obviamente, você quer também vender as geladeiras e as televisões além do arroz. Uma coisa que você pode fazer é ir nessa televisão e dar 10% off. É um bom incentivo para você comprar essa televisão. Outra coisa que você pode fazer, que é muito menos intuitiva, é dar 10% off em todos os produtos de bens de consumo. E as pessoas vão comprar mais televisão, mesmo sem desconto na televisão. Porque elas estão lá? Não exatamente. O que aconteceu? Você aproveitou do modelo mental da pessoa que, ao contrário da televisão, pouca gente sabe qual é o preço de uma Samsung 50 polegadas, de LED, blá blá blá. Pouca gente sabe o preço disso. Então, se você vê 10% de desconto, você está vendo 10% de desconto, você não sabe se esse 10% de desconto é real. Mas quando você vê 10% de desconto no arroz, você sabe que esse desconto é real. Porque você compra o arroz toda semana. Então, nesse ambiente, você vai ali fazendo essa compra de mercado, e você viu, nossa, o arroz está barato, a televisão, o biscoito está barato, o shampoo está barato, tudo aqui está barato, a televisão também está barata. Uhum. Porque você projeta o desconto de um lugar para o outro. É meio que uma manada, né? Um efeito manada. Você vai. Existe vários, e aí até falei antes dos Dark Patterns e tal. Eu não sei se. Eu não diria que isso classifica como Dark Pattern, porque você não está enganando os usuário, você não está dizendo um preço falso, nada do tipo. Mas você aproveitou do subconsciente dele, do sentido que você deu uma vantagem para ele, né? Você, tipo, o arroz ele realmente é mais barato, o azeite ele realmente é mais barato. E por ele perceber que tudo isso está mais barato, produtos que não estão mais baratos vão parecer mais baratos. E se ele tiver. E se aquele 10% de desconto da televisão for real, esses 10% vão parecer maior ainda. Porque ele já passou por todo esse ambiente que ele sente que esse é um ambiente de preços baratos. Uhum. Tem um caso aqui que aconteceu assim, local, sabe? O cara tinha uma mercearia e aí ele tinha um café mais barato da cidade. Ele não ganhava dinheiro no café, o café dele era sem lucro. Mas por que ele fazia isso? Porque para as pessoas irem lá tomar café. E aí ele pegava aquele R$1 de diferença do café e colocava no pão de queijo. Ninguém via R$1 a mais no pão de queijo, porque todo mundo prestava atenção no preço do café, entendeu? Então ele fazia um chamatriz com o café mais barato, mas te cobrava aquele R$1 a mais no pão de queijo e a pessoa saía feliz pra caramba, porque ela economizou R$1 no café, só que ela paga R$1 a mais no pão de queijo. Nesse caso, eu poderia até fazer uma analogia com onboardings em sistema de site, principalmente app, né? A app tem muito onboarding. E um exemplo que eu poderia dar de onboarding, eu poderia dizer o Spotify. Todo mundo usa o Spotify. Eu não tenho como fazer vocês testarem isso agora, porque todos vocês têm conta, então você não pode testar. Mas vamos supor que a pessoa está fazendo... Ela nunca usou o Spotify, ela vai usar pela primeira vez.
Outros aplicativos fariam o seguinte, o Spotify não faz isso. Você vai abrir o Spotify, você vai baixar, ele vai pedir para você fazer um cadastro. Ele vai lá pedir seu e-mail, vai pedir seu nome, telefone e tal. O Spotify também faz isso, mas enfim. Outros apps só vão focar nisso, alguns. Ele vai te pedir esse monte de coisa. Quando você terminar de preencher esse formulário, você é jogado na home desse app. E aí, na home desse app, você vai ter, sei lá, infinitos tipos de música. Talvez vai ter um rock, vai ter a Anitta, e vai ter um Pablo Vittar ali. Você talvez não tenha o menor interesse nessas músicas nenhuma. E aí, o que o Spotify faz? Em vez de ele te cobrar a assinatura e te botar... Quer dizer, ele cobra a assinatura, mas não quando você acessa a primeira vez, né? Em vez de ele te pedir um formulário gigante e te fazer assinar na hora e tudo mais, ele faz o seguinte. Você dá ali o seu nome, você dá o seu e-mail e tal, acabou. E a primeira coisa que ele faz é: o que você gosta de ouvir? Essa é a primeira pergunta. E aí, quando você diz o que você gosta de ouvir, ele usa... Ele responde assim, não acredito. Que gosto ruim. Seu gosto está entre 1% de todo o público brasileiro. O que o Spotify faz é... Essa inteligência artificial começa a sugerir coisas que pessoas que gostam de ouvir, que você gosta de ouvir. Então, eles colocam num loop de coisas que você provavelmente gosta de ouvir, né? Então, você vai lá e você coloca... eu vou dizer um exemplo de rock, sei lá, você botou Renato Russo. Nossa, geralmente eu ouvi Renato Russo, guarda de Cazuza. O Spotify vai e joga pra tudo. Então, Cazuza. Cara, então você também, de repente, gosta de Cássia Eller. Ele vai te mostrar Cássia Eller. Netflix faz E isso aí... quando você termina um filme. Sim. Uhum. E aí você repara o que a Netflix ou o Spotify está fazendo é: eu estou coletando dados de você, seus, infinitamente. Você consegue ficar passando 10 minutos ficar fazendo isso, escolhendo música. Você está ali só dando dados de graça. E até esse ponto ele não te cobra nada, ele deixa você se divertir, vai selecionando tudo. E aí, quando você se cansar, eventualmente, você vai entrar na home que ela está 100% personalizada para o que você quer. E aí você vai assistir e ouvir o que você quer. Eu acho que todo mundo vai concordar que, em relação a essa Spotify ou a Netflix, a um app que só te pede um formulário e joga na home, é mais provável que você vai assinar o Spotify ou a Netflix, porque você já é jogado nas coisas que você quer ouvir. Então, assim, é tipo o exemplo do café. Muita gente guarda o café, a pessoa vai lá, toma um cafezinho, e eventualmente ela vai pagar pelo pão de queijo ou whatever. É a mesma questão. Você simplesmente fez o processo de entrada não sei se cafeteria nesse exemplo, mais fácil, né? E os melhores apps fazem a mesma coisa, né? A gente tenta facilitar a entrada ali, fazer você se distrair e tal. A gente mostra que a gente consegue fazer o que você quer. Se você quer ouvir música, a gente vai te mostrar a música que você quer. E você vai se sentir compelido, eventualmente, a pagar por essas músicas. Até porque eu acho que é difícil para e-commerce fazer isso, né? Porque quando a pessoa vai fazer o cadastro, ela já está comprando. Mas no caso do Netflix, ela consegue... O Netflix não, no Spotify, ela consegue consumir sem comprar. Então, você só vai pedir dados bancários, endereços, etc., quando você for efetivamente vender o produto para a pessoa. Então, talvez já está fidelizada, né? Talvez o que a pessoa do e-commerce possa fazer, igual o Romário comentou, é realmente a gente dividir o processo de formulário, pedir somente aquilo que é estritamente necessário para a finalização do processo de compra, né? E talvez dar incentivos para que ela consiga preencher esse cadastro, incentivos mesmo mentais mesmo, tipo, o seu perfil está somente 70% preenchido. E aí já teria, imagino eu, já teria diferença de conversão. Mas, novamente, a diferença de conversão é fazer muita diferença se você realmente vende muito, né? E se você tem 5% a mais de conversão e tem um trabalho do cão, e você é uma pequena empresa, não vai fazer muita diferença no final da conta, né? Tem outras maneiras que o e-commerce pode facilitar, né? Então, um exemplo que... Eu tenho outro exemplo, mas eu sempre lembro desse, da Leroy Merlin. Se vocês já usaram o site, vocês repararam que ele sempre te pede CEP antes de você acessar o site, né? Eu, pessoalmente, eu detesto isso. Eu também detesto qualquer coisa antes de abrir o site. Mas uma coisa é certa. O time de UX não faz isso por acaso. Existe um motivo. Um motivo seria, a partir do momento que eu coloco o CEP, eu estou garantido que eu só vou ver produtos na minha região e só produtos que têm um CEP com preço bom. Então, eu eliminei completamente a possibilidade de a pessoa ver um frete absurdo. E o frete, até a Infinity tem sobre isso no blog, o frete é um dos grandes motivos que faz uma pessoa largar uma compra, por exemplo. Então, esse é um exemplo. Inclusive, confiram lá no blog, tá, gente? Exatamente.
Se você tem um serviço de moda, por exemplo, você pode ter... Num site é um pouco mais difícil, mas se você tem um app, e pode dizer e-commerce, mas vamos supor que é um app que você vai lá para conferir roupas em geral. Existe, por exemplo, um site de roupa que ele mostra as roupas que as mulheres usam em seriados, por exemplo. Então, imagina que eu tenho esse app de moda e eu não quero esperar a pessoa chegar até o final da compra para preencher os dados dela. O que eu poderia fazer? Eu poderia ter uma tela inicial que diz preencha as suas medidas para a gente te dar uma melhor experiência de uso. Talvez a medida não seja o melhor exemplo, porque medida você teria que saber de cabeça ou você teria que medir na hora. Então a pessoa vai ter que sair correndo e tal, vai abandonar. Outra coisa que eu poderia dizer, por exemplo, eu mostro exemplos de corpo. Você pergunta qual o corpo que parece mais com o seu. Você passa ali, é um negócio rápido, talvez até divertido, você vê, interagir. Você escolhe e a partir daquele momento, quando você entrar no app, todas as recomendações vão estar relacionadas ao seu tipo de corpo, né? Então não vai ter roupa nem para uma pessoa muito magra, nem roupa para uma pessoa muito gorda, por exemplo. Se você está no meio do caminho ali, ele vai te dar essa recomendação que faz sentido. Ou à medida que você vai preenchendo, vai comprando o produto, ele já identifica que você tem aquele tipo de corpo e passa a te recomendar somente produtos daquele tipo de corpo. Exato, é menos invasivo, né? Menos invasivo. Também. Poderia ser com cor no início do app, você poderia perguntar quais cores você gosta. De repente, quando você abrir a sua home, a maioria das roupas vão estar na sua paleta de cor. Tem site, inclusive, que essa, ele pede para você fazer login social, né? E aí, quando você faz o login social, ele escaneia suas fotos para identificar esses dados de você. Então, ele consegue saber as cores que você mais gosta, o tipo de corpo, etc. Ele consegue fazer isso e analisar as fotos. Super interessante. Isso é um exemplo claro de UX, né? Porque se você não fizer isso, a alternativa você vai ter que ir no site, entrar em cada categoria, favoritar cada coisa. Isso vai levar tempo, talvez você nunca vai fazer. Ou você vai levar muito tempo fazer, porque você vai fazendo isso ao longo de compras que se estendem ao longo de meses e meses. E se você leva meses e meses para fazer isso, a sua conversão também se estende ao longo de meses e meses, né? Se você fizer isso de uma vez, a sua conversão começa semana que vem, não daqui a um ano. Verdade, tem razão. Verdade. Sabe que esse assunto todo me levou a pensar na próxima pergunta, né? Que como que a gente analisando a experiência do usuário ajuda um negócio? Porque de fato, você fazendo essa análise e entendendo o que estava acontecendo, ajudou um negócio, ajudou o Priston Trail a melhorar ali naquele aspecto, a melhorar, a garantir que todo mundo tivesse na temporada. Então, isso é algo comum assim que o profissional de UX faz. Ele pensa em como que melhorar aquilo vai impactar no negócio. Então, aí existe um problema comum, que geralmente quando a pessoa entra em UX Designer, ela entra querendo salvar o mundo. Existe essa piada. O UX Designer quer salvar o mundo. Ela quer fazer a melhor experiência possível para o usuário e a todo custo. Só que se a todo custo, você está o custo do lucro da empresa, às vezes, né? Se a todo custo... Bem pensado. Não pode ser assim. Você tem que ser capaz de equilibrar, né? O que é uma melhoria que faz sentido sem prejudicar o negócio. É claro que você pode, eventualmente, fazer uma mudança que prejudica o negócio a curto prazo e ganha no longo prazo, mas existe um erro muito comum da pessoa querer facilitar tudo e vamos fazer a melhor experiência possível, custe o que custar, e aí você gera uma tragédia, você arranja briga dentro da empresa, porque todo mundo sabe que vai dar problema. Enfim. Cara, engraçado. Isso me lembra um caso que eu vi num livro de empreendedorismo, uma coisa assim. O cara, ele tinha um profissional de UX, e aí pediram uma firma, na verdade, né, para fazer a análise do produto dele, e lá ele falava o seguinte: o seu produto, ele não é tão barato quanto os de prateleira normal do mercado, mas ele também não é tão caro quanto aqueles que vendem na farmácia, né, que geralmente são produtos especializados e tal. Você está no meio termo. Então, se você colocar o preço de produto de entrada, você vai atrair o público de entrada. O pessoal que vai na farmácia comprar não vai comprar o seu produto e vai achar que seu produto é inferior por causa do preço. Então, nesse caso, o preço mais barato era o que jogava contra o produto do cara. Então, ele foi obrigado a aumentar o preço para as pessoas acharem realmente que aquele produto era mais efetivo, porque o preço teve ele trazer aquele aspecto premium para dentro, porque era um produto premium, né? Só que não estava precificado como um tal. E aí você vê que, às vezes, nem o preço também pode impactar negativamente, assim, se você deixar ele mais barato, porque não é só deixar de graça e tá resolvido. O iPhone está de exemplo aí até hoje, né? Eu sou usuário de iPhone, então posso falar mal. Ele tá todo ano ele fica mais caro e não necessariamente ele é o melhor em todos os sentidos no mercado. É claro que tem experiência muito melhor do que muitos sistemas, mas ele não é melhor em tudo, né?
E as pessoas continuam comprando. Se O bem iPhone que compete com um sistema principal e ele muitos Não, sistemas. Não, sei. lançaram Mas, agora o SE para poder pegar a galera que criticava alguns pontos, né? Falaram lá com o pessoal que o botão home era um problema para a geração mais antiga. Então, realmente, cara, se eu vou pegar, sei lá, minha mãe ou minha avó e tal, elas caçam o botão home no celular com certeza. Né? Porque às vezes, não sei onde que eu parei, né? Você falou lá do breadcrumbs, não tem breadcrumbs, né? Não sei onde que eu parei. Eles apertam o botão e pronto, voltam para a parte inicial. Aí eles sentem mais seguros usando o negócio desse. Então eles lançaram um SE, focando num preço mais barato, né? Assim, minha análise, eu não sou profissional disso. Mas eu acho que eles lançaram um produto com um preço mais barato, com o botão home, para poder atrair essas pessoas que ainda não são usuário iPhone. Né? Trazer eles para o ecossistema da Apple. Então até a Apple, que cobra preço um prêmio, lançou um celular que, cara, $499, eu acho que é o iPhone SE, né? O último que saiu. Para um celular do nível do iPhone, é um pressão. Tem um ponto discutível sobre a estratégia de preço do iPhone. Existe um viés cognitivo chamado decoy bias, que ele é referente a comparativos de preço. Então, em 2013, eu comprei o meu iPhone 5S. Ele era o último telefone da época, né? Ele custava, se não me engano, $700. Ele vinha depois do 4 ou 4S, eu não me lembro agora. Então, quando saiu o 5S, ele custando $700. O iPhone 4, ele caiu, vamos dizer assim, para 400. E você tem esse gap de preço de $300. Então fica... Em um ano, assim, né? Sim, exatamente. Ele cai de preço bizarramente. E aí você fica com esse gap de preço, você fica sem percepção. O iPhone 5S está muito caro. E esse era o mais caro da época, né? O celular mais caro da época. E o 4S ou 4, sei lá, ele está barato ao ponto de que as pessoas podem começar a comprar o 4 em vez de comprar o 5S. Isso é um problema. Você não quer ninguém comprando o celular antigo, você quer comprando da última geração, né? E o que a Apple faz, ele insere o decoy. O decoy é um produto inútil que tem como única função fazer outro produto parecer melhor. Esse é o momento... Pipoca M. Exatamente. A pipoca Esse M. é o maldito momento que a Apple introduz o iPhone 5C, que era aquele colorido de plástico. Ele era inferior em todos os sentidos ao 5S. Ele não era de metal, ele era de plástico, então um material vagabundo. O hardware ele era inferior. Além disso, você comprar o 5C era um atestado de pobreza, você está dizendo para todo mundo que você comprou o iPhone barato. Porque não existia iPhone barato. Então, se você sai, olha aqui, um iPhone rosa. Assim, por que você tem um iPhone rosa? iPhones são dourados. E além disso tudo, ele vinha custando tipo $600. Então, você tem o iPhone, sei lá, o iPhone 4, vamos dizer $400, $500. Você tem o 5C, que é uma porcaria, que custa $600. E você tem o 5S custando $700. Então, agora você olha e você vê assim, eu tenho um de $400, que é velho, eu não quero ter um telefone velho. Eu tenho um de $600, que ele é novo, mas ele é uma porcaria. E se eu pagar $100 a mais, eu vou ter o último celular. E aí, de repente, o iPhone 5S, que parecia $300 mais caro, ele fica parecendo só $100 mais caro. Ao ponto de você se achar, não é uma ideia idiota comprar o mais barato. É tipo você comprando a pipoca M, tipo, é R$1 de diferença, mas eu queria uma pipoca M, eu realmente só queria comer o tamanho M. Ninguém quer te vender a pipoca M. Se você comprar, você vai dar lucro a mais para a empresa à toa, porque você vai pagar o mesmo preço da grande, praticamente. Exatamente. A gente vê isso também, eu acho que, por exemplo, quando você vai nessas redes de fast food, e você pede o milkshake. Aí o milkshake P, sei lá, R$10. Sim. E aí o M é 11 e o G é 12. Exatamente. Esse é um drama que eu faço com frequência. Eu sempre quero comprar o P, eu chego lá, porra, R$1. Lá vou eu por levar o G. Às vezes eu compro, de sacanagem, eu compro o P. Eu falo, realmente eu quero o P. Aí o atendente responde pra você assim, você realmente quer o P? Aí os caras estão assim, o cara vai pegar um P? É isso mesmo? Vira notícia lá dentro. Aí você fica meio coagido a pegar o G, tá ligado? Existem outros casos, em assinatura tem muito isso. A Economist tinha um plano muito famoso, tipo, ela vendia assinatura digital e o jornal físico por $200, ou então só o jornal físico por $100, por exemplo. E outra, se não me engano, não. Era o jornal físico e digital por $200
e eles cometiam um absurdo de oferecer só o físico por tipo $180, o que não faz o menor sentido. Por que eu vou pagar $20 de diferença? Uhum. E existe com a única intenção de fazer a assinatura completa para ser mais barata. Você para de focar nos $200, você passa a focar nos $20 de diferença entre elas. Esse negócio de comparação de preço, acho que a gente vê também nessas lojas de grife, por exemplo. Lá você pega uma bolsa, né? Aí a bolsa da pessoa lá é R$500. Na minha opinião, assim, eu como consumidor, R$500 é muito caro numa bolsa. Mas Pelo amor, não né? é o entendimento da galera, tá? O pessoal costuma pagar isso mesmo em bolsas, né? E aí eles colocam do lado uma bolsa de 20 mil. E aí você pensa assim, putz, R$20.000 numa bolsa é muito caro. A de 500 parece barata agora. Exatamente. Nesse caso não é um decoy porque você tem uma comparação só entre dois produtos, né? Uhum. Nesse caso é uma ancoragem. Primeiro você mostra um produto muito caro para os outros parecerem baratos. Entendi. É o síndrome do grupo, né? Acho que tem um episódio do How I Met Your Mother que o cara fala assim. Então, o Barney, que é um dos personagens, ele fala o seguinte: tá vendo aquele grupo de mulheres? Aí o Ted, né, que é o amigo dele, olha e fala: nossa, todas lindas. Aí ele, não, esse é o efeito não sei o quê. Porque se você olhar elas individualmente, elas não são tão lindas. Aí ele vai colocar a mão assim pra poder tampar, e aí na hora que ele tira a galera, parece que as mulheres não vão ficando tão bonitas que elas eram, sabe? E esse negócio, assim, voltando um pouquinho só para site, pra gente deixar isso mais claro, né? Que você falou sobre o botão, sobre o fundo do botão, e a gente vê que às vezes se a pessoa escolher o botão que faz a conversão, que faz a assinatura, a compra, e ele não tiver um bom background, ele não tiver bem destacado, ele realmente prejudica mesmo as conversões e, consequentemente, vai prejudicar o negócio, não é? Uhum. O botão realmente é um exemplo clássico, mas em site geralmente existem outros problemas. E eu diria que o pior, geralmente, é a arquitetura da informação, né? Se as coisas estão em lugares que fazem sentido, né? Se a pessoa, quando ela olha o menu, ela sabe exatamente onde ela deve entrar. Os títulos, por exemplo, fazem sentido. Isso que está dentro do conteúdo faz sentido, né? Então, às vezes, você tem títulos de menu que são semelhantes. Então, você tem, por exemplo, quem somos e do lado o que fazemos, que poderia ser uma coisa só. Esse é um exemplo fraco, porque você não compra nada dentro do quem somos, por exemplo. Mas você vê que você pode ter esses conflitos, né? No outro exemplo que eu dei do e-commerce, você poderia ter acessórios, e acessórios, existem infinitos tipos de acessórios, né? Existe pulseira, tem gente que vai considerar um boné um acessório, um chapéu um acessório, um relógio um acessório. E será que vai estar isso lá dentro? Será que vai estar um relógio quando abrir o item de acessório? Talvez não. Você tem que ver se faz sentido para o seu público-alvo existir, né? E no caso desse site específico, a gente até fazia uma diferenciação do que era acessório para homem e para mulher. Então, quando a gente fala de acessório para mulher, você tem uma infinidade de acessórios, né? A mulher vai dar pulseira, o brinco, o cordão e coisas que elas inventam o nome na hora e cria, coisas que brilham. E quando a gente tem, no caso masculino, é muito reduzido esse número de acessórios. E um acessório sempre se destaca, que é o relógio. O relógio para o homem, muitas vezes, é um item de luxo. Então, enquanto na área feminina a gente tinha acessórios com tudo escondido ali dentro, no masculino a gente tinha relógio e acessórios do lado no menu. Porque eu sei que o relógio ele tem muito mais importância para o homem e ele quer achar um relógio, ele não quer ver a pulseira. Então, se ele clicar no relógio, ele só vai ver relógio e a chance dele converter é muito maior. E ela é tão maior que a gente fez esse exemplo, e esse é um exemplo, esse case de reestruturação do menu, ele resultou em R$80 mil a mais de venda por mês para essa marca. Olha Caraca. só! Só que se você fosse ver o uso no Analytics, as pessoas estavam passando menos tempo no site e vendo menos páginas. Então, se você vê isso isolado, você olha assim, nossa, as pessoas estão abandonando o meu site. Mas, na verdade, elas estão saindo do site porque elas estão comprando muito mais rápido. Elas estão muito mais satisfeitas com essa experiência. Não, genial. Isso me lembrou uma situação que a gente comentou no podcast passado, né? Que a pessoa monta a loja virtual, coloca o Google Ads lá e aí aparece a propaganda do concorrente que tem um botão de compre agora, sai do site por causa de um erro sem querer ali, né? Exatamente. Não foi o que ela quis, mas esse exemplo que você deu foi genial, realmente uma coisa que a gente vê na prática que beneficia se for feito um estudo de caso mesmo, né?
Você falando de sair do site, a gente vê isso aqui, pelo menos aqui na Infinity, né? O cliente ele tem uma nota, ele percebe a melhoria em questão de vendas, etc., quando ele tem uma hospedagem melhor. Porque site lento, a pessoa sai do site. Porque ela tem preguiça. Então, acho que tem uma pesquisa do Google que fala que se o site demorar mais de 3 segundos para abrir, a pessoa cancela, ela não vai mais no site, ela fecha. Clica no próximo link, Agora é além disso, porque agora o Google reconheceu o UX como motivo das pessoas participarem, ter uma boa experiência no site. Né? Então, o próprio Google avalia se o seu site tem uma boa experiência de usuário. E se ele não tiver, ele vai diminuir esse resultado no Google. Assim, Então, se o texto está muito colado, né? Se o botão dá para clicar com o dedo. Isso que a gente o nem tempo tá que leva falando, para a primeira borda carregar e tal. É isso que a gente nem está falando de acessibilidade aqui, né? Nós não estamos falando de narradores, de leitores de tela para pessoas que têm baixa visão ou mesmo uma deficiência visual, né? Nem estamos falando disso, mas o Google também considera esse tipo de coisa, né? Então acredito que até isso deve entrar nos campos da experiência do usuário, né? Eu lembrei aleatoriamente de falar mal do Infinity agora. Da época que eu trabalhava no Infinity. A gente sempre trabalhou com sites, né? E, obviamente, as pessoas, quando estão trabalhando em seus sites, elas estão em seus desktops, né? Então, a pessoa está lá, mexendo no WordPress, no OpenCart, etc. E quando você vai ver o dado no Analytics, o desktop ele sempre vai estar com peso maior, né? E você não precisaria nem ver, você sabe que elas estão usando mais o computador para trabalhar na Infinity. Mas o Google percebeu que aí existe a tendência do mobile, por exemplo. Né? Então, todo mundo usa o mobile atualmente. Então, embora a pessoa possa usar mais o site da Infinity no desktop, ela não necessariamente chega ao site pelo desktop, né? Ela pode estar em casa, sei lá, vendo televisão, pô, vou criar um site. Ela digita no Google, como criar um site? E se ela abre um site mobile horroroso, provavelmente ela não vai voltar mais ali, ela vai acabar em outra hospedagem que tem um site bom. E esse é um problema muito comum, né, de sites acharem que as pessoas estão muito focadas no desktop ainda. Esse é um erro comum de UX ser perguntado, esse é um erro comum. Sim, as pessoas não estão mais tão focadas no desktop. Mas, enfim, depende de negócio, ainda tem muito negócio que é 100% desktop. Por exemplo, o caso de um jogo, vai ter muita gente vendo no desktop. Mas às vezes a pessoa vai pesquisar o jogo no mobile, sei lá, ela quer procurar um competidor do jogo, um substituto para Tibia. Ela vai ver no celular, por exemplo, se ela estiver fazendo, sei lá, assistindo seriado. Verdade. E agora, Mário, a gente comentou de marketing, a gente comentou de experiência de usuário, a gente comentou, acho que até um pouquinho sobre design, etc e tal. Como é que a pessoa faz para ela se tornar um profissional de experiência de usuário? É só ela chegar com um formuláriozinho e falar, você tem 1 minuto do seu tempo? Como é que é? Como é que funciona essa progressão de carreira aí? Essa é a pior pergunta de todas. Eu não sei como virei um profissional de experiência do usuário. Porque UX, ao mesmo tempo, é uma área muito fácil de entrar e, ao mesmo tempo, muito difícil. É muito fácil porque você não precisa ir na faculdade para se formar em UX design. É claro que existem cursos que facilitam, então, quem cursou design, e eu digo design gráfico, por exemplo, teria uma facilidade mais fácil de virar UX designer. Mas a gente tem gente em UX design que foi enfermeiro, que foi engenheiro, que foi, sei lá, jogador. Tem tudo que é tipo de pessoa. Isso porque elas podem estudar por conta própria ou em algum curso online, tanto faz. Para o mercado isso não faz diferença. O problema é que o mercado, a gente tem aquele problema de você ter 3 anos de experiência para ser estagiário. Pois é. E em tecnologia isso pesa ainda mais, né? Porque a gente estava falando aqui, por exemplo, de conversão. Quando você contrata alguém de UX, você está pensando em como ela vai te dar dinheiro a longo prazo, né? E é provável que alguém sem experiência nenhuma não vai conseguir te fazer ganhar mais dinheiro. Então existe esse problema aí que você pode ter formação fácil, mas se você não tiver experiência, vai ser um pouco complicado. Até porque a experiência está no nome da profissão, né? Como é que você vai trabalhar com experiência de usuário se você não tem experiência, você tem só usuário? Existe há maneiras de você contornar isso, e eu diria que a maneira mais fácil é uma maneira que se aplica em qualquer área. E existe um nome, um cara que criou, não lembro o nome agora. Chama-se mentir. Eu tenho experiência, sim, senhor. E muita gente faz isso. Se chama Canvas Strategy. O Canvas Strategy, ele diz que a melhor maneira de você conseguir alguma coisa de alguém é fazendo alguém se beneficiar enquanto isso.
Então, posso dar um exemplo da época que eu trabalhava na Infinity, por exemplo. Quando eu entrei na Infinity, lá no início a gente concordou que o que a gente ia fazer era reescrever o site, né? O site era muito técnico e a gente ia fazer ele ficar mais acessível, né? Mais fácil de compreender para todo mundo. Só que eu queria trabalhar escrevendo, eu queria trabalhar com marketing, queria trabalhar com, eventualmente, mais futuro para o UX e tal. E uma coisa que eu poderia fazer é chegar para você e falar, Norton, me paga R$1.000 a mais para eu trabalhar no UX do seu site. A Infinity nem podia pagar isso naquela época, então não ia acontecer nunca. Em vez disso, eu simplesmente olhei para a experiência do site e falei, vou tentar melhorar ela de alguma maneira. E aí eu fui tentando melhorar ela no dia a dia e fui apresentando para vocês. Né? Às vezes eu alterava uma coisa que o site mostrava, eu sugeria, você concordava e tal. E eventualmente eu tinha um portfólio de coisas que eu fiz, né? Então esse seria basicamente o Canva Strategy. Em vez de você sair mandando currículo para lá e para cá, e muito provavelmente sendo rejeitado, que é o que sempre acontece, você procura um produto que você gosta e você tenta resolver um problema que existe nele. E você, tendo resolvido esse problema, você pode, por exemplo, apresentar para a empresa que você resolveu aquele problema. Isso foi o que eu fiz, por exemplo, no Christian Taylor. Em vez de eu chegar lá e dizendo, nossa, eu tenho altas ideias para você aqui, eu fiz uma pequena apresentação mostrando o problema que existia e como ele poderia ser resolvido. E entrei no time com muita facilidade, assim. E outro fator, além de você mostrar que você consegue fazer as coisas, aí nesse caso seria no portfólio, ou você oferecendo ajuda a pessoas, pode ser trabalhando na ONG, pode ser já tentando fazer UX na empresa que você está, se você é design gráfico, você tentar fazer um UX, ou mesmo se você é de outra área, você olhar para o site ali, no caso, na época da Infinity área de marketing, eu sabia que o UX estaria ligado com marketing, né, que a gente trabalhando com site, então eu vou tentar melhorar esse site aqui e vou ganhar experiência em UX de alguma maneira. E ali eu fui provando que eu conseguia fazer isso. A outra maneira seria o networking, né, de sempre, o que indica, né, o QI. Mas eu acho que a maneira mais segura seria você fazer um curso, como, por exemplo, eu falei que eu trabalho na Career Foundry. A Career Foundry não seria opção, porque a Career Foundry é um preço absurdo para o Brasil. Mas você tem outros cursos baratos, como a Coursera, que é uma plataforma já conhecida do Brasil. Então, Coursera vai ter cursos de graça, que você só paga se você quiser o certificado. Agora o Google também tem um curso de UX também de graça. Se não me engano, ele também está na Coursera. Você pode estudar lá de graça também. O mais importante, no fim das contas, é você montar, você conseguir provar que você vai fazer, né? Então, pega uma experiência que existe e mostra que você consegue fazer ela melhorar de alguma maneira. E aí você vai conseguir apresentar isso na entrevista. Em vez de você só falar, eu fiz o curso tal, ou eu posso ajudar, você vai mostrar que você realmente pode ajudar, se você mostrar um case, né? Pronto. Sim. Essa estratégia que você usou foi a mesma estratégia que eu usei lá atrás. Trabalhava com uma empresa e na época eu trabalhava só na suporte e tal. E aí eu olhei pro desvio de função, abri os braços e falei, vem em mim. E aí eu peguei tudo quanto é tipo de coisa da área da engenharia para poder aprender, né? Para poder pegar aquele conhecimento, porque é difícil você provar que você tem experiência. E aí eu fui pegando vários projetos da área de engenharia para fazer as coisas mais simples, aos poucos foram complicando. Na hora que eu vi, eu já estava integral no time de engenharia. Sim, e muita gente que muda para UX atualmente, até gente que já trabalha em algum lugar e começa a fazer UX lá dentro mesmo, em vez de procurar outras posições, né? Então, muita gente que, em vez de você ir lá procurar emprego, aí você tem que convencer a outra empresa a te contratar, você pode estar na empresa que você já está e apresentar uma melhoria qualquer ali e acumular uma melhoria qualquer, R$80 mil mais de vendas. Por exemplo, R$80 mil de vendas. Pois é. Cara, se na Infinity alguém chegasse pra mim e falasse, não, vou fazer uma melhoria aqui que vai aumentar 80 mil na sua venda, eu falo com ela, ok, chefe. Você virou meu chefe. Enfim, Romário, gostaria de agradecer sua participação no nosso podcast. A gente vai encerrar por agora. Foi um excelente podcast. Acho que todo mundo aqui que vai terminar de assistir o podcast vai mexer no site com certeza, ou no aplicativo, ou vai ficar com vergonha em algumas partes, com certeza, porque você vai pensar, verdade, meu site tem esse problema. Eu acho que uma coisa que o pessoal vai fazer é procurar o Romário no LinkedIn lá e ver o que ele fala, porque de vez em quando eu vejo ele dando umas dicas muito valiosas por lá. Exatamente, gente, pode seguir inclusive o Romário. Eu acho que ele posta bastante no LinkedIn também, eu sempre vejo as postagens dele lá. Já postei mais, mas vou voltar. Agora tem que voltar, eu já falei que é para ir lá, então tem que postar mais. Enfim. Não, foi um papo muito legal mesmo.
Pois é, Romário, muito obrigado pela participação. Que a gente possa fazer um próximo podcast mais para frente sobre experiência de usuário com outros temas, inclusive, que eu acho que é um assunto tão completo, Amplo, né? né? Tão amplo, É. exatamente. A gente pode poder ficar aqui nesse podcast até amanhã. Mas enfim. Muito obrigado pela participação. Gostaria de agradecer também todo mundo que está ouvindo e assistindo esse podcast. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Infinity, tanto no YouTube quanto no Spotify. A gente tem lá um podcast no Spotify também, para você poder ouvir a gente quando você está lá na sua academia ou no trânsito, o que for. E poder aprender sobre hospedagem, marketing, hacking, experiência de usuário e por aí vai. Aquele forte abraço e a gente vai ficando por aqui. Até mais. Valeu, gente. Falou, Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.